Graça e paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivanildo, eu sou presbítero da comunidade Plena Adoração. Estarei dando continuidade no projeto de Homens da Plena Adoração, falando sobre raízes mais profundas. Estamos falando de 20 homens da Bíblia no Novo Testamento. Mas antes de iniciar, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, Conecta Homem da Plena Adoração, dá um clique no sininho, né? E compartilha, né? Ativa as notificações, tá? Ok? Eu estarei falando desses 20 homens da Bíblia, estarei falando de Estevão. Quem foi Estevão? De onde ele veio? O que ele fazia? Como ele agia? A sua trajetória, seu ministério, né? E como terminou a sua vida. Na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e 7, fala sobre Estevão, né? E eu gostaria que vocês também acompanhassem na Bíblia, no capítulo 6, do primeiro versículo até o 7, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servirmos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esses importantes negócios. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Procoro, Nicanor e Timão, e Parmena e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes o apóstolo, e este, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. No capítulo 7, no versículo 55, diante disto: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Jesus estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e os filhos do homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. Eles, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aí está, né? No capítulo 6 e no capítulo 7, né? Que fala de Estevão. Nós vemos aqui na Bíblia que não conta muito sobre ele, sobre a sua vida, mas dá informações importantes sobre o seu caráter, por ser um cristão fiel, com boa reputação e boa imagem diante da igreja. Estevão foi o primeiro mártir cristão, né? Ele foi uma autoridade na igreja primitiva.
e realizava milagres, né? Já estava fazendo suas pregações, né? E fazendo as suas funções de diácono, né? Depois de ser preso injustamente, Estevão foi morto por causa da sua pregação, mas ele perdoou seus inimigos. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, 2, 4, né? Depois do dia de Pentecostes, a igreja primitiva cresceu muito rapidamente, né? Os apóstolos, eles lideravam a igreja. Eles pregavam, oravam, né? O apóstolo naquela época, mas eles precisavam de outras pessoas para delegar, né? Mais responsabilidade, fazer outro serviço, né? Para que eles pudessem continuar ministrando a palavra, pregando, orando, né? E é isso. Por isso a igreja escolheu 7 homens, né? E no caso seriam 7 diáconos, né? De caráter excelente, né? Para servir as mesas da viúva, né? E Estevão era um dos 7 homens, né? Dos diáconos. Além das suas responsabilidades praticadas na igreja, Estevão ficou conhecido, né? Por ser cheio do poder de Deus e realizar, igual eu falei, de milagres, né? Prodígios, né? Além da função dele de separar, né, os alimentos, né? Para as viúvas, cuidar de todo que se referia à igreja naquele momento. Alguns judeus não ficaram contentes e tentaram apanhar Estevão em discussões, né? Mas Deus deu a Estevão muita sabedoria e ninguém conseguiu refutar, né, assim, a sua argumentação, ou seja, ninguém conseguia desmentir ou negar o que Estevão falava, né? Por ser um homem de Deus e cheio do Espírito Santo, ele tinha muita sabedoria, era um homem diferenciado. Quando ele começou a ministrar, quando ele começou a fazer os milagres, então as pessoas passaram a ter inveja dele, passaram a querer ser contra ele, né? Mas o fato dele ser cheio do Espírito Santo e ter Deus na vida dele, entendeu? Isso, cada dia que passava, ele se fortalecia mais e mais, né? Mas aconteceu que os inimigos de Estevão decidiram acabar com ele, dar cabo à vida dele, porque ele estava incomodando, né? Como quem prega, quem leva o evangelho genuíno, né? Eles são sempre criticados, são sempre caluniados, né? Assim foi com Estevão, né? E aí eles inventaram acusações, blasfêmia contra o templo e contra a lei de Moisés, foram falando um monte de coisa que Estevão não falava, que Jesus ia acabar com o templo, que ia acabar com a lei, né, de Moisés. E aí isso fez com que a multidão ficasse agitada. Estevão então foi preso e levado ao Sinédrio, que é o concílio, né, que é o tribunal dos judeus. E isso fez com que Estevão ele argumentasse também, né, ele se preparasse quando ele foi para ser julgado, né, ele teve o argumento, né, quando chegou a sua hora de se defender. Aí foi quando Estevão está se defendendo, ele falando da história do povo, dos seus líderes, né, que foram levantados por Deus, como sofreram rejeições, perseguições do povo, né, digamos, Sinédrio, ali o conselho, no caso o tribunal, né, os judeus ficou sabendo que Estevão estava falando do passado e eles não gostaram, né, ao ponto, né, que eles perguntaram, né, é verdade, Estevão, que você estava falando sobre isso? Estevão, né,
confirmou realmente, né? Porque Estevão não estava preocupado, né? Estevão não estava dando a mínima, né? Que ia acontecer com ele. Por quê? Porque ele estava em Deus, era cheio do Espírito Santo. Então isso fez com que ele, entendeu? Tivesse já a sabedoria, o entendimento, né? Diante do tribunal ali, né? Para falar a verdade, entendeu? E ele já ciente do que poderia acontecer, ele ficou de boa, né? Então, e ali, o que acontece? Naquele momento, Estevão, que estava ali sendo julgado, né, ele estava no tribunal, ele teve uma visão dos céus, né? Ali onde acabei de ler, está lá em capítulo 7, 55, 56, né? Que Jesus está ao lado de Deus ali, né? E isso também, no momento, ele até comentou, né? E aí, dentro ali do conselho ali, aí o pessoal começou a criticar mais ele ainda, né? Porque achando que ele estava mentindo, que ele não estava tendo visão nenhuma nem nada. Mas ele confirmou que ele estava tendo a visão, que Deus estava, e o Senhor estava do lado direito, aos céus ali. E isso enfureceu mais o povo, né? Tanto que enfureceu também, né? Ali os ministros naquele momento, né? Aí que houve o julgamento, né? E a morte de Estevão, né? O povo muito furioso, né? Arrastaram ele, levaram ele para fora da cidade e mataram a pedrada, né? Conforme relata a palavra, né? E um dos homens que estavam ali apoiando o apedrejamento, né, de Estevão, era um jovem chamado Saulo. Saulo que se tornaria um grande perseguidor de cristãos, mas depois iria mudar, né, radicalmente a sua vida. Então, este foi, né, o apóstolo Paulo. Com a morte de Estevão, foi de grande tristeza, mas teve um acontecimento que fez com que o evangelho, né, que esse acontecimento fez com que o evangelho fosse pregado em muitos lugares, né, mais e mais, né. E o exemplo de Estevão deu e ainda dá coragem a muitos outros, né, cristãos que enfrentam grande perigo por sua fé nos dias atuais. Trazendo para nós, eu faço essa pergunta, né? Você, nós, né, como Estevão, né, exemplo, nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus, ter um bom caráter, né, para a gente poder estar levando a palavra. Mas sabendo que, quando você sai para ministrar, quando você faz o que Estevão fez, você está sujeito, né? Quando você sai para ministrar em algum lugar, uma palavra, ou em outro estado, outro país, ou algum lugar, você tem que estar preparado, porque nós não sabemos, na verdade, o que vamos enfrentar. Mas a palavra diz que Estevão, né, ali ele sofreu todo esse tipo de perseguições para que, ao momento, até o ponto que ele veio, né, a ser apedrejado e morreu, né? Esse é o exemplo que nós temos que ter, que é o exemplo, né, de Estevão, de ser cheio do poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa levar ao conhecimento, né, esse evangelho genuíno a todas as pessoas. Não importa se amanhã ou depois você vai estar diante de um tribunal, diante de um julgamento. O que importa é que você vai estar preparado para você falar a verdade e mostrar o evangelho para aquele que estiver ali no tribunal. E você receberá provavelmente a sua sentença. Mas a sua sentença diante do Senhor, diante de Deus,
vai acontecer igual ao Estevão. Além de ter uma visão, né? Que visão, né? Dos céus, você também será, né, agraciado com a graça do Senhor, né? Então, este é Estevão, né? Eu gostaria de poder falar mais, mas eu já quero desejar que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, né, sobre esta palavra. Que vocês possam ter um conhecimento melhor de Estevão, tá bom? E desde já também agradecendo e dizendo que nós estamos juntos e misturados em comunhão sempre, em plena adoração, tá bom? Deus abençoe, estamos juntos e todos ficam na paz.